Boa noite. João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Obrigado, irmão Jesus. Sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar. Mais uma vez, nessa esperança bendita, crendo firmemente no poder, na autoridade da tua palavra, é que avançamos na pregação. Eu quero pedir tuas misericórdias, que a tua palavra, que ela que não volta vazia, que ela atinge nossos corações, nos humilhemos, sejamos crentes humildes, amando uns aos outros, e que a tua palavra avance muito mais. Temos notícia de pecadores se jogando mais no pecado. Mas nós oramos, Senhor, porque quando a coisa está desse jeito, quando a coisa está na profundeza do mal, nós clamamos a Ti, e o Senhor vem para estar conosco, o Senhor vem para trazer almas, pecadores arrependidos, chegando, vendo que não pode escapar do pecado, por religião, por batismo, por obras, nada, só pela graça, só pelo chamado de Deus. Então nós pedimos tuas misericórdias e recebe este culto para o teu louvor e, acima de tudo, a minha voz pregando. Em nome de Cristo, amém. Pode sentar. Hoje eu quero pregar. Domingo passado eu preguei sobre, não sei se os irmãos lembram, rebelde contra o filho. Eu sei que é feroz, confrontadora. A Bíblia é assim. Ela vem, ela rasga o seu coração. E ela vai lá dentro. Hoje eu quero tratar sobre debaixo da ira de Deus. O que é isso? Eu acredito, querida igreja, que nunca houve um tempo que precisamos mais da revelação bíblica. Nós estamos vivendo uma época quando o povo está dormindo. O sono do pecado. Claro que os homens estão mortos. E essa mortandade é vista. Eu estou falando muito mais no meio chamado evangélico. Há um verdadeiro sono espiritual. Todo mundo quer sentir o mundo. Sentir a felicidade até dentro das igrejas. Eles querem curtir a carne. Eles não querem experimentar o horror da morte de Cristo em lugar de perdidos. Isso é como diz o Salmo 118, é um cálice, chamado cálice da salvação. É uma bebida muito amarga. Todo dia eu tenho tomado boldo. É amargo, irmãos. Mas sabe, a história da cruz é uma história amarga para a natureza humana. Mas tem que ser pregado. Que o povo goste ou não. Queridos, eu acredito que a maior parte dos crentes não crê nisso que eu vou pregar hoje à noite. Que o homem está debaixo da ira de Deus. Nós olhamos para a aparência, irmãos. Nós olhamos fulano de tal, ele é culto, ele é uma pessoa bondosa, é religioso, mas a Bíblia não faz diferença. Tanto faz o homem que está ali numa igreja adorando ídolos, ou cumprindo seus deveres com a família, como o ladrão que está preso. Tanto faz aquele criminoso que trocaram a Barrabás por um Pilatos, mesma coisa. Estão debaixo da ira de Deus. Por qual razão?
Qual a razão? É porque eles não vêm na igreja? Não. Qual a razão? Olha, o versículo está bem estampado aí perante os olhos de vocês. Rebelde contra o filho. Só tem dois grupos no mundo. Os que estão debaixo do amor de Cristo e os que estão debaixo da ira de Deus. Se o pecador não é obediente, não foi obediente, não ouviu a voz da salvação, o chamado de Deus, ele está debaixo da ira de Deus. Ele pode cantar louvor, pode dizer que adora, pode dizer que tem a Bíblia, que é uma pessoa maravilhosa, que todo mundo gosta dele, menos Deus. Ele está debaixo da ira. Ele pode frequentar a minha igreja, frequentar qualquer igreja, ele pode ser batista ou presbiteriano, não importa se ele não foi a Cristo. Ele pode ser filho de pastor, pode ser filho de um diácono na igreja, pode ter ido na igreja desde pequenino, se foi rebelde contra o filho, se mantém rebelde, se endureceu contra o filho, está debaixo da ira de Deus. Vamos ver esse versículo aqui, queridos irmãos? Todos devem saber que a pessoa busca o socorro que há somente em Cristo, antes que a morte chegue e seja tarde demais. Eu tenho aqui, irmãos, deixa eu ver, 3 assuntos para tratar. O primeiro é a ira de Deus, porque o texto está falando aí, tá vendo? A Bíblia não mente. Contra o filho, mas sobre ele permanece, olha, as últimas 4 palavras do versículo. A ira de Deus. Eu quero mostrar para vocês quem é esse Deus. Porque eu sei, queridos, que a nova era tem trabalhado arduamente, tem jogado veneno no ambiente religioso hoje, para dizer que Deus é o paizinho de todos, para dizer que os homens, mesmo no pecado, vão para o céu, que não tem mais inferno. Até nas igrejas, eu falei sobre isso de manhã, até nas igrejas estão tirando esta mensagem mais propagada na Bíblia, a ira de Deus. E com isso, os testemunhos de Jeová, eles invadiram os bairros, todas as casas, para falar que não tem inferno. Mas eu quero mostrar rapidamente, não vai ser uma teologia profunda, irmãos, porque eu nem sei como pregar profundamente um assunto desse. Mas eu vou tentar mostrar o que eu puder usando a Bíblia. Primeiro, é a ira de um Deus que se revela 3 vezes santo. Ele diz lá em Isaías 6, lembra? Quando fala que santo, santo, santo. Os serafins falando 3 vezes, por quê? Porque tem 3 pessoas da Trindade. Santo, santo, santo. Não tem uma pessoa mais santa do que a outra na Trindade. A santidade é a essência da divindade. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo é santo. Por isso que é dado o nome dele, Espírito Santo. Está qualificando ele. Um outro detalhe aqui, irmãos, que eu nem acrescentei, é que se fosse falado de Deus apenas na santidade dele, já era o suficiente para falar do inferno. Porque um Deus santo, ele não pode suportar qualquer pecado. A santidade, irmãos, é o nome, fixo de Deus. Ele é santo, ele fala isso várias vezes no livro de Levítico. Eu, Senhor teu Deus, sou santo. Isso significa, ele está definindo que ele é separado. Ele não tolera o pecado. O que significa isso? Vou passar para os irmãos. A natureza de Deus abomina todo e qualquer tipo de iniquidade.
todo. Não tem um pecado. Nós, às vezes, irmãos, nós deixamos de lado um pecadinho. Nós até rimos de um filho nosso que mente, ou que fala duro com a mãe ou com o pai, mas é iniquidade. Para Deus não tem diferença. Pecado é pecado. É claro que tem pecados maiores. Esses Deus já chama de abominação, né, de outros nomes, transgressões. Mas o pecado é pecado. E Deus tem ódio do pecado. Ele abomina o pecado. Ok, queridos? Nós vemos, irmãos, essa manifestação da ira de Deus em diversas passagens da Bíblia. Diversas. Olha como ele foi no mundo do dilúvio, como ele deixou, como ele gastou anos, centenas de anos, através de Noé, pregando o juízo de Deus, chamando o povo na fabricação da arca, chamando o povo ao arrependimento, para escapar da morte. E quando a ira veio, não teve mais jeito. Quando a porta da arca foi fechada, pronto, acabou. Deus odeia o mal. Os irmãos lembram, está bem no livro de Gênesis, capítulo 19, foi a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus não teve piedade. Quando a ira veio para sacrificar, matar mulheres, homens de idade, criancinhas de peito, não importava a idade, porque estavam debaixo da fúria de Deus. Queridos irmãos, olha Israel no Velho Testamento, o histórico daquela nação. Quantas pessoas tinha lá em Israel que estavam debaixo da ira de Deus? Quando os irmãos cobrem, lendo a história de Israel, indo pelo deserto, desde o Egito até Canaã, os irmãos veem ali o quê? Manifestação da ira de Deus. Tinha bondade de Deus com os eleitos, mas tinham várias pessoas, muitíssimas pessoas, lá no caminho rumo à terra prometida, pessoas que não eram crentes. Que a ira de Deus veio contra Coré, Datã e Abirão. Lembra quando abriu a terra, aquele terremoto, e os engoliu, e levando-os para o inferno? Quantas pessoas morreram? Deus tirou a vida. Olha para a entrada da terra prometida. Tinha 7 nações lá, ímpias, perversas. Deus falou que a própria terra queria engolir, queria destruir, não engolir, vomitar. Está lá no capítulo 18 de Levítico. Por causa de tanta maldade. Então, queridos irmãos, aí a Bíblia fala mais da ira de Deus do que sobre o céu. Fala mais dos terrores de Deus. Hoje não querem. A Bíblia diz para considerar a bondade e severidade de Deus. Essas duas coisas. Tá? Nós não queremos porque achamos que nós estamos jogando fora a autoestima das pessoas. Mas a Bíblia joga fora. Outro detalhe aqui, irmãos, é que a natureza santa é aterrorizante para os homens pecadores como nós. O que acontece, irmãos? É que eu vou entrar numa igreja onde o pastor está falando de bênção, falando de amor, mas quando nós definimos quem é o Deus da Bíblia, homens santos não puderam ficar na presença dele. Daniel caiu quando viu o rosto de Cristo. Ele caiu fraco, pensando que ia morrer. Foi um toque do Senhor que levantou aquele homem. Os irmãos conhecem a história de Isaías. Isaías pensou que ia cair no inferno quando ele viu a majestade do Santo de Israel, daquela visão esplêndida, que levou à conversão. Impressionante, irmãos. Davi pensou que ia morrer quando Deus levantou para castigar Jerusalém, porque ele errou contando o povo. Queridos irmãos, se homens santos, homens como Moisés, não puderam suportar
a presença, a glória do Senhor. Quem é o pobre homem? Diante do Senhor é um pobre verme. Um verme. Olha o Novo Testamento, irmãos. Quando os discípulos viram a glória do Senhor. Olha, veja os testemunhos de Jeová saindo e falando asneira por aí. Zombando, blasfemando do nome do Senhor. Dizendo que Jesus não é Deus, foi uma criatura. Os 3 discípulos ficaram aterrorizados quando viram Jesus Cristo em sua transfiguração naquele monte. Ele estava mostrando o quê? Eu sou Deus. Está aqui minha glória. Eu vim apenas por um pouco tempo revestir de carne para me ir à cruz, a fim de resgatar os pecadores. Mas a glória dele permaneceu. Queridos, nós não conhecemos o Deus da Bíblia. E, inclusive, até preguei aqui faz tempo, os irmãos esquecem. Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus. Ali está um entusiasmo para estudar. Abre a Bíblia. Saibam que Jesus é Deus. É a glória dele. Então, queridos, também é uma ira de Deus, de um Deus todo-poderoso. Vamos colocar aqui os atributos naturais de Deus. Quais são? Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Chamados 3 atributos naturais de Deus. Vejamos então. Ele como todo-poderoso. Como os homens brincam com o pecado. Os homens trancam a porta do quarto para pensar que não tem ninguém vendo seus pecados. Eles mentem descaradamente, achando que não tem ninguém. Eles acham que não vai ter uma vingança. Eles acham que o pecado deles não é odiado. Eles não estão percebendo que há um Deus visível, ou invisível, digo, que está vendo seus pecados. E que Deus, num ato só, num toque só, é o suficiente para matar a todos. Matar a todos. Sabe por que ele não faz? Porque não é o objetivo dele agora. Ele deixa de lado os ímpios. Ele deixa. Ele dá tempo. Ele dá corda. Ele dá espaço. Ele dá saúde. Ele dá sustento. E os ímpios continuam praticando seus pecados. Só que vai chegar a hora. É o Todo-Poderoso, irmãos. Quem que pode ir contra ele? Quem é que pode alguma coisa contra Deus? Homens desafiaram a Deus na história. Desafiaram e morreram logo. Tem história e mais história de casos verídicos que ocorreram de desafiar Deus. E ele mostra que ele é o Todo-Poderoso. Está brincando comigo? Eu vou mostrar quem sou eu. Ele diz... outro detalhe aqui, ele é o Deus onisciente. Agora veja, se eu não posso contra o Todo-Poderoso, como esconder dele? Ele sabe de tudo. Ele sabe tudo que está escondido. O homem esconde seus pensamentos, seus propósitos da mulher, do esposo, dos filhos, esconde dos pais. Mas quem pode esconder de um Deus que é onisciente? Seus pensamentos são perceptíveis. Deus está vendo claro tudo o que está acontecendo. Por isso que haverá o trono branco, irmãos. Naquele trono branco, os pecadores do mundo inteiro que passaram, bilhões e bilhões de pessoas que passaram pelo mundo, vão estar perante o Senhor antes de serem jogados no lago de fogo. Também, queridos, um Deus onipresente. Não há como esconder dele. Não há. Lembra do salmista no Salmo 139? Como esconder da tua face? Se eu subo aos céus, tu estás lá. Se eu faço um buraco, vou me esconder lá no abismo. Tua mão está lá. Ninguém consegue. Ele é onipresente. Incrível. Eu estou em casa,
com minha esposa, mas eu estou longe do Gessé, 3 quilômetros da esposa dele, do filhinho dele. Dos meus filhos eu estou quase 1.000 quilômetros de distância dos outros. Com Deus não existe isso. Ele está presente aqui agora. Ele está vendo a minha vida, ele está vendo a vida sua. Enquanto ele vê a minha vida, ele vê a vida da irmã Rosa, ele vê a vida do Francisco, do Jailson, ele vê a vida do mundo todo. Não tem limites. A gente que não sabe explicar quem é Deus, não pode haver limitação em Deus, senão ele deixa de ser Deus. Ah, queridos, nós distanciamos das pessoas. Nós distanciamos dos anjos, tá? O anjo Gabriel pode ficar longe de mim. Miguel também. Lúcifer, que é Satanás. Ele tem um exército valoroso, mas ele não é onisciente, onipresente, nem onipotente. Ele depende, ele tem velocidade? Tem. Os anjos são velozes. Tá? Rapidamente eles circulam a terra. Rapidamente. Mas eles não são onipotentes, onipresentes, nem oniscientes. Deus é Deus, sem anjo, sem homem, sem ninguém. Ele vive, é glorioso nele mesmo, é poderoso nele mesmo. Ele está, irmãos, nesta obra da salvação, ele está mostrando ao universo todo quem é Deus e como funciona na salvação seus poderes gloriosos da divindade. Então, vem dele também todos os acontecimentos que surgem na sociedade e no mundo. Ele diz, fui eu que fiz. Deus nunca esconde, irmãos. Satanás esconde suas maldades, perversidades. Deus não esconde, ele diz, eu sou Deus. Aconteceu um desastre, ele diz, fui eu. Aconteceu um prédio pegando fogo, ele diz, fui eu que fiz. Aconteceu o que ocorrera lá no Rio Grande do Sul, ele diz, fui eu que fiz. Aconteceu guerra, tragédias, miséria, fome, ele diz, sou eu, Deus, que fiz. Deus é assim, queridos. Quando ele chamou Israel para a terra prometida, ele falou, pode ir, confia em mim, eu mandarei os meus terrores à frente. Está vendo? Hoje só falam de um Deus de amor. E, de fato, ele é um Deus de amor. A bondade dele é expressiva no universo. A bondade dele é maravilhosa. O amor dele, a compaixão dele. Mas é um Deus de terror. Se os irmãos abrirem Ezequiel, capítulo 30 ou 29, ele fala que mandarei o meu terror para o Egito. Implantarei terror no Egito. Ele é terrorista? Não. É que ele está mostrando que é ele na ira dele. Ele está mostrando que não se brinca com Deus. Então, tudo isso que eu falei até agora, nesse primeiro ponto, é para mostrar a dinâmica da ira de Deus. Não é brincadeira. Nós achamos que não, que a Bíblia está zombando, está brincando. Mas não é verdade, queridos irmãos. Nós estamos lidando aqui com Todo-Poderoso. E ter a ira dele sobre a sua cabeça é aterrorizante. Então continua brincando no pecado. Eu vejo alguns que dizem que são crentes, continue brincando com o seu pecado e você vai ver. Segundo lugar, é uma ira atual, constante. Por quê? O texto diz... Dá uma olhadinha no texto. Olha, irmãos, versículo, as 4 palavras, ou as 5 palavras, permanece. Quando fala permanecer, tá no verbo, o verbo está no presente. Está vendo? Significa o quê? Que a ira de Deus permanece. Não é uma coisa que sai quando a pessoa entra na igreja. Não é uma coisa que sai quando a pessoa está dormindo. Não é uma coisa que sai quando a pessoa está trabalhando. Permanece. Onde você for, não tem esse negócio, Deus te abençoe. Não tem na Bíblia. Deus te abençoe. Vai com Deus. Não existe. Não existe isso na Bíblia. Se você não é salvo, a ira de Deus está sobre a sua cabeça
todo momento, é como um guarda-chuva que lhe acompanha. É como uma nuvem do mal que lhe acompanha. Quando começou? Começou na queda. Eu já falei tanto isso para os irmãos. Eu tenho muito para falar, enquanto eu vim ver aqui. Começou quando? Na queda. A história minha, a história do meu netinho, a história sua, a história de todos é contada a partir da queda. Não é contado com minha família Sena, com a história do seu Raimundo e Dona Rosa, não é contado da sua família, o sobrenome que você tem. Não, é contado a partir de Adão e Eva, nossos pais. Foi lá que eu rejeitei Deus. Foi lá que eu rejeitei. Foi lá que eu me tornei um filho da desobediência, rebelde contra Jesus Cristo. O Filho de Deus aparece lá em Gênesis, o Santo de Israel, o Senhor Jesus Cristo. E o homem rejeitando. O grande Criador, o bondoso, que fez o homem para a glória dele. Está lá o homem abraçando uma serpente e rejeitando esse maravilhoso Criador. Outro detalhe, nunca houve, irmãos, na história, um momento sequer que a ira divina se afastou do homem no pecado. Não. A não ser que a pessoa se converteu. Se houve conversão, maravilha. Você escapou. Não tem outro detalhe, queridos. Se você foi à cruz, a ira de Deus afastou. Se você correu para Cristo, se você caiu aos pés do Senhor, pronto. Não foi porque quando você fez uma decisão e entendeu errado. Não. Você continua rebelde. A vida vai mostrar. Você fumando, você bebendo, você irado, você não vem na igreja, você não anda com o povo de Deus, você não quer saber da Bíblia nem de santidade. A ira de Deus está sobre você. Pronto. Outro detalhe. Aí nós temos que abrir a Bíblia. É por isso que eu tento enfatizar aqui, crentes, leiam a Bíblia. Leiam. Demora para entender? Demora. Mas você tem uma igreja. Você tem um pastor. E leia. Quando a coisa está difícil, leia a Bíblia. Por quê? Você vai ver que a maior parte da Bíblia mostra a lei amaldiçoando o homem. A lei veio fazer isso. Ela não veio ensinar o irmão Francisco a obedecer porque ele não pode. A lei veio mostrar que eu quebrei a lei. Então ela sobe no Monte Sinai e me grita, me chamando Davi de maldito. Não achou nada de bom em mim. A lei olhou todos os lados da minha vida, só viu perversidade. Que eu quebrei a lei. A lei é santa porque veio de um Deus santo. E eu quebrei a lei do meu Senhor. Quebrei. É por isso que ela me chama de maldito. E sabe, queridos, o Senhor Jesus Cristo não veio para subir no Monte Sinai. Ele fez para entregar as tábuas da lei para Moisés. Mas ele veio, se tornou igual a nós para ser erguido pelos homens numa cruz, onde foi sacrificado num monte chamado não Sinai, mas Calvário. Onde ele ocupou o meu lugar. Onde ele morreu para me resgatar, um pecador maldito como eu. A nossa consciência mostra também nossa culpa e merecimento. Posso pregar. Os homens vão fugir quando não querem confronto com Cristo. Eles vão correr, eles vão dizer, não tenho tempo. Lembra do governador Félix, quando compareceu lá com Paulo na prisão? Ele queria ouvir o quê? Ele queria ouvir de alguma coisa boa de Paulo? Não, Paulo tinha uma mensagem e ele nunca mudava. Ele não agradava gregos e troianos, não, nem reis. Ele falou o quê?
ele deu uma mensagem, eu não sei quanto tempo durou a mensagem de Paulo, se foi de 1 hora, mas ele teve 3 assuntos naquela mensagem. Ele falou sobre a justiça de Deus, o domínio próprio e a ira vindoura. Coisa terrível. Ele fugiu. Félix fugiu, espavorido, com medo. Eu acho que ele nunca teve tempo mais de retornar. Está vendo, queridos? Então, o homem com uma consciência culpada vai querer ouvir isso? Vai querer? Não. Vai querer entrar numa igreja para ouvir uma mensagem sobre essa? Não. Ele vai fugir, a não ser que Deus chame. Quando a graça chama, o pecador vem. E não tem quem impeça, queridos. A graça é tão poderosa que entra na vida de um Zaqueu, que chamou o ladrão na cruz, aquela mulher adúltera, levou Saulo à queda, até que Saulo se converteu. É uma poderosa graça irresistível que chama os pecadores ao arrependimento. Outro detalhe, a palavra de Deus vem revelar nossa condição no coração. Não adianta, eu posso como pregador, tentar agradar quem chega aqui, vamos ajudar você, vamos orar por você, eu posso abraçar você e dizer você está abençoado. Não, estou mentindo. Sem Cristo, sem salvação, a ira de Deus está sobre a sua vida. A segunda lição que passa aqui para nós é que continuará enquanto aqui viver. Enquanto aqui viver. Você está no bar, a ira de Deus está lá. Está no restaurante, a ira de Deus está lá. Está na sua casa, a ira de Deus está lá. Está no seu quarto, está dormindo, a ira de Deus está lá. Você está almoçando, jantando, não importa. Você está tomando banho, você está passeando, você está de avião, você está de ônibus, você está no carro, você está andando. A ira de Deus está sobre você. Pronto. E sabe mais? E depois da morte? Acabou? Não. É aí que você vai ver o que você não vê agora. Milhares de pessoas morrem em condição terrível. Alguns morrem sendo queimado vivo, morrem em acidente, morrem com tiro. É a ira de Deus, queridos. É a ira de Deus. Escute. Mas depois da morte? Aí depois da morte é que vem a coisa. É que a alma vai se ver no inferno. E quem está no inferno? Lembra que a Bíblia diz, quando morre alguém no Velho Testamento, Esaú morreu e foi recolhido ao seu povo. Incrível. Recolhido ao seu povo. Para onde você vai depois da sua morte? Você vai para onde está seu povo. Quando a Bíblia fala do faraó, em Ezequiel 32, fala que você vai para o inferno. E lá tem um grupo de pessoas esperando você, e levantando, se erguendo. Você também está vindo aqui. Nós pensávamos que você não viria para cá. Milhares, milhões do inferno. Olha, queridos, o Isaías 14 fala de o homem chegando no inferno, e os habitantes do inferno batendo palma. Ele também está vindo para cá. Um lugar de sofrimento eterno. Aqui, queridos, mesmo na ira de Deus, ainda tem comida, tem um banho, tem médico, tem remédio, tem um chá, tem um conforto de uma família, tem. No inferno tudo isso desaparece. Tudo. Lá o fogo não apaga. Lá você sofre tremendamente a todo instante, porque a ira de Deus constante. Lá não tem amor, lá não tem igreja, lá não tem comida, lá não tem água, lá não tem nada. Só sofrimento. A ira de Deus ameaça o homem constantemente. Constantemente. E sabe, ninguém nada pode fazer para arrancar o pecador desta presença de horror. Você não está sendo abençoado. Não.
Eu estou vendo hoje, irmãos, quanto engano permeia a cabeça do povo. Eles estão pensando que Deus está abençoando. Hoje a palavra é: vai com Deus. Deus te abençoe. Você não tem Cristo. A presença de horror, da fúria de Deus, do ódio de Deus, constante ódio, acompanha a sua cabeça. Não há nada que possa retirar o pecador dessa situação, a não ser o sangue remidor. E sabe, queridos, a qualquer momento, o homem debaixo da ira poderá escapar, escorregar, digo. Lembra que a Bíblia diz no Salmo 73, chega o momento que aquele que pensa que está seguro se escorrega. O caminho parece seguro para o ímpio no seu pecado. Ele levanta, ele tem comida, ele tem um carro, ele tem saúde, mas de repente Deus o põe em lugar escorregadio. De repente. Foi assim com Herodes? Foi. Estava bem? Estava. O povo estava chamando-o de Deus. Mas de repente a ira de Deus veio e tirou-o para o inferno naquele momento. Ninguém pode definir seu tempo. Não há nada que indique que o homem vai viver pelos anos que seguem. Ninguém pode. Amanhã pode ser o seu dia. Amanhã, ou nesta noite. Quantos morrem com o coração que para? De repente vão para o hospital, morrem lá no hospital. Quantas pessoas morrem em sua casa? Um ladrão entra, mata. Quantas pessoas morrem na estrada até para sua casa? Quantos compram um carro zero para morrer? Um senhor aqui, anos atrás, comprou um baita de um carro. Ele saiu para experimentar o carro novinho na rodovia e foi ali que ele sofreu um acidente e morreu. Veja como o homem trabalha para chegar mais cedo ao inferno. Então, queridos, em terceiro lugar, aqui, se o pecador não foi salvo por Cristo, tudo que parece belo ao redor, logo desmorona. Logo. Família vai embora, comida vai, dinheiro vai, tudo vai embora, porque a pessoa está debaixo da ira de Deus. As forças do mal são extremamente maiores do que o conforto. O conforto vai embora rápido. A ira vem e mostra o terror eterno. Tudo pode desaparecer rapidamente e não vai resolver correr, não vai, para se esconder de Deus. Você lembra de Jonas? Jonas estava debaixo do amor de Deus, mas como crente, quando ele foi atirado ao mar, a mão de Deus estava lá, tá vendo? Como você é nada. O capítulo 3 de Jonas mostra ele ali no ventre do peixe, lá naquele quartinho, lá no estômago do peixe, ele orando a Deus e pedindo ao Senhor, eu cumprirei meu voto agora. Ele falou, tive perto da morte, mas o Senhor teve misericórdia da minha vida. E para encerrar, queridos irmãos, veremos agora que é uma ira justa e eterna. Tudo baseado nestas três palavrinhas. Ira de Deus. Vamos lá. Então aqui eu tratarei do seguinte. Primeiro, não estamos lidando com homens. Não. Está cheio de falsos mestres. Graças a Deus que tem bons pregadores ainda hoje, irmãos. Tem. Você pode descobrir bons pregadores pregando o que convém, pregando o que a Bíblia manda pregar. São poucos. A maior parte é tudo homens interessados em dinheiro. Homens interessados em finança. Mas note, não estou lidando com homens. Eu estou lidando com Deus, que eu falei no começo, que Ele é santo. Agora eu apresento Ele como juiz. Quem pode escapar desse juiz? Eu vejo o Brasil chateado, revoltado,
com o ministro da Justiça em Brasília. Revoltado, porque ele dá ordens terríveis, injustas, perversas. O Deus da Bíblia não. Ele é justo. Justo. Foi isso que Davi entendeu, depois que ele entrou para falar com Deus. Tu és justo, eu sou culpado. Quem Deus mandou para morrer em meu lugar? O justo. Jesus é perfeitamente justo. Nunca houve nem um grãozinho de pecado, nem uma vírgula, nem um pontinho de pecado na vida do Senhor. Ele foi justo, justo até a cruz. O justo morrendo em lugar dos injustos. Está vendo então, queridos? Nós não estamos lidando com homens. Não estamos lidando aqui com Davi sendo, a igreja não é minha. A palavra não é minha. A igreja ou a palavra é do Senhor. Então, queridos, nada há que passe despercebido de Deus. Deus não precisa de arquivo. Eu preciso do computador para arquivar aquelas mensagens todas que eu tenho lá e outras coisas. Você precisa, qualquer banco precisa, qualquer organização precisa de arquivos para não perder o que tem ali. E às vezes perde. Com Deus não. Olha, queridos irmãos, o trono branco que vai vir é para mostrar quão glorioso é esse Deus, que não perde de vista ninguém. Homens que passam pelo mundo, não importa a quantia de anos, viveram, como andou, o que passou na mente, o que ele falou, o que ele olhou com desejos malignos. Veja, tudo isso será mostrado no grande trono branco. Como vai ser, eu não sei. Mas Deus sempre mostrou o porquê ele vai jogar pessoas no lago de fogo. Ele vai mostrar a justiça dele. Ele sempre mostrou e não vai fazer isso antes de tirar pessoas do inferno e jogar no lago de fogo. Ele fez o inferno? Ele fez o lago de fogo? Sim! Eu falei até com a Bíblia. Eu li, esses dias eu vi, que cientistas descobriram um buraco negro no Sol. E o diâmetro desse buraco é de 22 mil quilômetros. Eu fico pensando, não será o lago de fogo? Onde Deus vai jogar essa multidão de anjos, o diabo, o anticristo, a morte e todos os rebeldes lá? Lago de fogo. Outro detalhe aqui, que eu considero de grande importância, é que ele nunca vai declarar o culpado como inocente. Deus não age assim. Até o crente, nós vemos os pais hoje defendendo os filhos em coisa errada. Deus nunca defenderá um crente em coisa errada que ele faz. Ele pega o açoite e açoita o filho e deixa o filho sofrendo as culpas dos seus erros. E agora com o incrédulo, o Deus Santo não vai punir? Ele não olha, não faz acepção, ele não olha nome, ele não olha a face de ninguém. Ele trata todos. Culpado é culpado perante esse juiz. Ele jamais há de ser parcial. Ele jamais há de olhar para a família, para nome, para parentes. Ele jamais há de olhar para aquilo que achamos ser bondade e boas obras. Ele não olha. Tudo no homem, tudo, queridos, não ficou nada que não fosse manchado pelo pecado. Suas obras feitas com a mão direita, com a mão esquerda, o lugar que você pisa, o que você fala, todo o seu ser, da cabeça aos pés, foi contaminado com o pecado. Não tem uma gotinha que Deus ache no homem que diz aqui tem uma gotinha de bondade. Nada tem. Tudo é miséria. Tudo é enfermidade mortal, tudo é digno do horror de Deus, a ponto dele chamar as nossas obras de trapo de imundície.
Então, queridos, é a ira também de um Deus eterno. Será eterna a sua punição. Eterno. Quanto tempo o homem vai passar no inferno? Tem um folheto antigo, eu era pequeno quando escreveram aquele folheto, chamado Onde Passarás a Eternidade? Mas não existe passar a eternidade, a gente passa férias, né? O Gessé vai passear agora, vai ficar um tempo ali com a família da Virgínia, né? Ele passa esse tempo. Eternidade não tem passar, é eternamente. Olha, queridos irmãos, se Ribeirão Preto soubesse disso, se Deus abrisse o coração desse 800 mil pessoas aqui nessa cidade, só para ter uma noção do inferno, eu garanto para vocês que nós precisaríamos de um salão extremamente grande para acolher pessoas chegando. Se Deus mostrasse. Ele tem o tempo dele, a forma dele, e às vezes ele não faz. Outro detalhe, ele concede tempo agora, porque após a morte não haverá meio de escapar. O tempo agora, eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. É agora que Deus está chamando. Não é amanhã, o tempo dele é agora. Porque depois da morte, não tem mais evangelista, não terá mais igreja orando, não terá mais um pai e a mãe santos orando pelo filho, não terá. Deus, a ira de Deus é constante, constante, dia e noite, o fogo não se apaga, é sofrimento, é grito, é miséria no inferno. É agora a contagem regressiva, para que o pecador se arrependa. Arrependa, deixa seus pecados e venha a Cristo. Só tem um lugar de escape. Quem é? Jesus. Só tem um amigo incomparável, Cristo. Só tem um redentor que pagou a conta do pecador diante de Deus, Cristo. Só tem Ele. Só tem um refúgio para escapar. Não apele para o Espírito Santo. Não apele para Deus o Pai. Apele para Cristo. Ele que é o Deus que se fez carne. Você não vai conhecer outra divindade fora Jesus. É Ele que diz, quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você correr para Ele, você conhece Deus. A Bíblia inteira está mostrando quem é Jesus. Desde Gênesis até Apocalipse. Quem é Jesus? Como vai ser lá na glória? Como os anjos vão contemplar? Olha a multidão de remidos do mundo inteiro adorando o Cordeiro, dizendo que ele comprou com seu sangue a nós ali na cruz. Um moço lá no prédio Joelma, eu estava lá em São Paulo naquele ano, 1974, quando Joelma pegou fogo. Morreram mais de 200 pessoas. E naquele fogaréu, o fogo começou do 9º andar para cima. Um rapaz, filho de um crente, rebelde, quando ele viu dentro no fogo, ele estava apenas usando a cueca dele apenas. E ele querendo escapar no meio das chamas. E ele gritou, Senhor, me livra, eu darei minha vida ao Senhor. Aí ele viu uma brecha assim, perto da escada, foi onde ele correu. Queimou um pouco, queimou, mas deu para escapar. Oh, queridos, quantos precisam hoje olhar para Cristo e ver que não há mais escape fora Ele. Um homem, eu já até contei muito tempo atrás essa aventura de um homem, que ele subiu num precipício. Ele queria pegar ovos raros de uma ave que tinha. Mas ele, para chegar até o lugar onde estavam os ovos, ele teve que segurar uma corda, e com a corda ele saltou para lá. E quando ele chegou do outro lado, que ele viu os ovos, ele soltou a corda. Aquilo, quando ele percebeu o erro dele,
Ele falou, vou morrer. Ele falou, como eu vou escapar? Então ele voltou e viu a corda voltando. Ele esqueceu dos ovos, agarrou a corda para escapar. Quando os homens veem que não há outra solução, não há outro meio, é Cristo ou morrerá. É Cristo ou você cairá no inferno. É Cristo ou você está perdido. Aí ele corre para Cristo. E eu dou glória ao Senhor. Eu ainda estou vivo. Os irmãos estão aqui. O mundo não acabou ainda, queridos. O Senhor está salvando. Ele é o Salvador bendito. E ele pode salvar? Pode. Ele é um Deus de compaixão, um Deus de misericórdia. E quando ele começa a salvar, ele abre o coração, aí entra o trabalho do Espírito Santo, rasgando o coração do homem, mostrando que ele é por dentro, abrindo os olhos, dando ao cego de nascença uma visão do Senhor Jesus Cristo. E ele pode ver, quem é que veio me salvar? Lembra daquele hino? Quem me poderá salvar? A resposta vem imediatamente, Cristo que verteu o seu sangue. Que maravilha, querido. Tem salvação hoje? Tem agora. Salvação para os perdidos. E ele pode salvar agora. Eu estou levando essa mensagem para o YouTube da esperança, orando dia a dia que Deus envie pecadores para ouvir. Essa é a história da cruz. Tem uma história melhor do que essa? Não. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar perdidos.